Olá, queridos irmãos, amados irmãos, amigos, querida igreja. Vamos para a nossa reflexão de hoje, que se encontra em Mateus, capítulo 11, versos do 28 a 30, que é um convite de Jesus. E a palavra de Deus diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo dia de hoje e te peço, Senhor, que nesse momento tu continues falando aos nossos corações. Obrigado pela tua palavra, que é rica para o nosso crescimento, rico para nos aproximar cada vez mais de Ti. Eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Eu trabalhava com uma garota certa vez que ela perguntou assim: quem é Deus para dizer que eu tenho que aceitar a Jesus para ser salvo? Eu falei para ela: a resposta já está na tua pergunta. Ele é Deus, então ele tem autoridade para estabelecer isso. Aí eu fiquei pensando, é como se fosse um adolescente dentro de casa chegar para o pai e perguntar assim: quem é você para me dar ordem? Quem é você para estabelecer normas e regras dentro dessa casa? Né? Então aquela garota tinha essa dúvida, e eu falei isso com ela. Isso eu pergunto por quê? Porque alguém pode perguntar assim: por que Jesus convida alguém a ir a ele? Ele tem essa autoridade? Ele pode fazer isso? Por que então que Jesus faz esse convite? Né? Com que autoridade? Antes de fazer esse convite, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, ele disse: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso está lá em Mateus 11, no versículo 27. Vou falar isso. Então, Jesus, ele tem autoridade para falar: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, todos estão cansados e sobrecarregados. Então esse convite Jesus faz porque ele conhecia e conhece hoje as necessidades do ser humano, porque são tantas pressões que as pessoas recebem no mundo, pressões para poder se enquadrar a um grupo social, ao grupo de amigos, ou seja, na escola, ou no trabalho, ou na sua própria vizinhança, e às vezes até na igreja, que a pessoa recebe muita pressão para praticar as mesmas coisas que aqueles grupos praticam, aquelas pessoas. Então, para ser aceito na sociedade, muitas vezes as pessoas, ela deixa de lado aquilo que ela pensa, aquilo que ela quer fazer, e faz aquilo que um grupo quer. E na maioria das vezes são coisas que desagradam a Deus, são coisas erradas, são coisas pecaminosas. Então isso cria na pessoa um certo cansaço, um esgotamento, às vezes sentimental, né, emocional e espiritual. E às vezes, na maioria das vezes, as pessoas não sabem disso, não percebem isso, não sabem que elas estão vivendo debaixo de uma pressão, e isso está acabando com a vida dela, fazendo com que ela fica entristecida na sua vida, perca a vontade de viver, aquela satisfação de viver, porque ela não encontra satisfação porque ela está fazendo aquilo que os outros querem fazer. Então por isso Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Às vezes a pessoa não sabe que está sob pressão, mas ela está, e ela se sente cansada. Então Jesus faz esse convite porque sabe que as pessoas passam por isso. Às vezes a pessoa está insatisfeita até com as suas próprias atitudes, ela sabe que é errado, sabe que é pecado, sabe que está desagradando a Deus, ou até se ela não tiver assim uma noção de Deus, mas ela sabe que aquilo que ela faz pela sua questão moral, porque o homem é um ser moral, ele tem dentro de si, colocado por Deus, a percepção do que é certo e que é errado, independente de conhecer lei ou não, independente de conhecer a Bíblia ou não. Então ele já sabe, naturalmente ele já percebe aquilo que ele pode ou não fazer. E às vezes causa uma insatisfação porque ele está fazendo aquilo que ele não gostaria de fazer. Então causa esse cansaço. Aí Jesus vem com um convite: vinde a mim todos que estáis cansados.
Todos vocês estão sendo oprimidos. Está sendo oprimido pelo pecado, está sendo oprimido pela sociedade que está fazendo a fazer coisas erradas. Eu já tive essa experiência dentro de empresas que eu trabalhava e que as pessoas faziam coisa errada e queriam que eu me adequasse àquilo para eu não ser aquele que eles falam, aquele que ia dedurar aquele grupo, né? Ou falar, ou denunciar, né? E às vezes eu recebi essa pressão e algumas vezes eu até perdi o emprego por causa disso. Mas por quê? Porque é a pressão da sociedade. Jesus sabe disso. Então ele vem e fala: você está cansado do seu pecado? Você está insatisfeito? Você está procurando um descanso? Então vem a mim que eu vou te aliviar. Se achegue a mim que eu vou dar o descanso que você está querendo, que você está precisando. Às vezes a pessoa pensa que quando ela tiver dinheiro, fama, sucesso, um bom emprego, uma boa família, e ela acha que isso vai trazer uma satisfação na sua vida. E infelizmente às vezes não traz. Porque às vezes o que está faltando na vida da pessoa é a presença de Deus em sua vida. É Deus agindo na sua vida, é a convivência do homem com Deus. Então por isso vem esse convite. Eu lembro tem uma música do cantor Raul Seixas, que é Ouro de Tolo, e num trecho da música ele fala assim, lá no finalzinho da música: eu consegui tudo e agora eu me pergunto, e daí? E nessa música ele falava que ele era uma pessoa que ele conseguiu ter muito sucesso, conseguiu tudo aquilo que ele queria, apesar de ter sido muito pobre, ele conseguiu comprar carro, conseguiu ter sucesso. Aí chega numa hora que ele olha para tudo aquilo e fala: e daí? Então tem muita gente que consegue muito sucesso na sua vida secular, na sua profissão, o que não é pecado, não é um erro, não é uma coisa errada da pessoa fazer, mas ela chega no final e fala: tá, eu consegui isso tudo e agora não consigo ainda a satisfação de viver. Está me faltando alguma coisa. Estou me sentindo vazio. Então Jesus fala: vinde a mim você que está cansado e oprimido e eu te aliviarei. E quando ele fala mais, no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ora, quando ele fala assim, tomai o meu jugo, jugo é parece que é aquela cangalha que fica colocada no dorso do boi, né, no pescoço lá dos bois, para que dois bois andem juntos, né, para arar a terra. Então isso dá um sentido aqui, esse texto, de quando ele fala tomai o jugo e aprendei de mim que sou manso, uma convivência com Jesus. Porque você precisa caminhar com ele. O ser humano precisa caminhar com ele, precisa aprender com ele. Nós aprendemos alguma coisa com alguém, ou aprendemos de alguém alguma coisa, quando nós temos uma convivência com essa pessoa. Nos bancos escolares nós temos convivência com os professores e aprendemos alguma coisa com eles. Agora imagina você, se não apenas na escola ou na faculdade, que você tem às vezes 1, 2 horas de aula por semana ou 4, imagina que você não tiver apenas o convívio com o professor, mas você tiver o convívio com o professor fora dali. Quanto que você não pode aprender com ele, você caminhando a sua vida com ele. E Jesus está fazendo convite para isso. Caminha comigo, aprende comigo, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te mostrar qual a direção correta que você deve tomar para estar debaixo da vontade de Deus. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por que Jesus fala que é manso e humilde de coração? Que ele se coloca à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus e se coloca à disposição do homem para servir ao homem. Isso é mansidão, ele deixa-se dominar por Deus, e humildade. Ele se coloca na mesma condição do ser humano e ele fala que eu sou humilde de coração. Então Jesus tem essas características, ele pode fazer isso. Conviver com Jesus, aprender com Jesus, ouvir o que Jesus tem para nos falar, vai nos trazer descanso para as nossas almas. Vai nos trazer tranquilidade em momentos difíceis, como esse que nós estamos passando com essa doença. Então essa convivência com Jesus vai trazer refrigério para a nossa alma. Esse descanso, a esperança em Jesus.
E ele fala: encontrareis descanso para as vossas almas. E ele fala: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes nós pensamos que fazer a vontade de Deus é uma coisa muito difícil. Não, o mais difícil não é fazer a vontade de Deus. O mais difícil é abrir mão da vontade própria. Abrir mão da minha vontade, você abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Porque quando nós abrimos mão da nossa vontade, aí nós vamos chegar diante de Deus e vamos ver como é agradável fazer a vontade de Deus, como a vontade de Deus não é pesada na nossa vida. Por isso Jesus está falando: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque Jesus não vai colocar sobre nenhum ser humano, nenhum homem, uma carga muito pesada para que nós possamos carregar. E Jesus combatia muito os fariseus, os escribas, porque eles colocavam sobre os ombros dos homens da sociedade daquela época o peso de uma lei que eles mesmos não conseguiam cumprir. E Jesus não vai fazer isso conosco. A Bíblia fala que Deus só dá para nós, deixa vir sobre nós, aquela tentação que nós podemos suportar. Ele não deixa vir nada além daquilo que nós possamos suportar, porque isso seria injusto, porque se ele nos fez com uma medida de suportar alguma coisa, e ele dá alguma coisa acima disso, ele seria um Deus injusto conosco, e ele não é. Ele é um Deus justo. Então por isso que Jesus fala: o meu jugo é suave. Fazer a minha vontade não é difícil, fazer a minha vontade não é nada pesado, é algo que dá prazer. No início vai ser difícil por causa disso, que é a nossa luta do velho homem com o novo homem. Mas quando nós começamos a aprender com Jesus, conhecer quem Jesus é, qual as suas características, qual o seu caráter, aí nós vamos ver: não é difícil fazer o que ele fez. Não é difícil fazer o que ele manda fazer. Por isso que ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Porque se ele tivesse alguma carga mais pesada do que a carga que o mundo coloca sobre os nossos ombros, ele estaria nos tirando de uma situação ruim para colocar numa situação pior. Mas não, Jesus está nos convidando para viver com ele, para acompanharmos ele, estarmos do lado dele, para nós sairmos de um peso absurdo que está sobre os nossos ombros, das coisas do mundo, para vivermos debaixo da vontade de Deus. Que nós sabemos, eu já disse aqui em outros estudos, que ela é perfeita e agradável, né? Que a vontade de Deus, ela é santa, perfeita, agradável, ela é o melhor para as nossas vidas, ela é o melhor para o ser humano, e por isso ele faz esse convite. Jesus quer que nós tenhamos uma vida de alegria, uma vida de satisfação nele, fazendo a sua vontade. Vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, vamos ter aflições, que ele fala isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E passar por aflições, passar por dificuldades, passar pelo vale da sombra da morte, estando ao lado de Jesus, é muito melhor do que estar sozinho. Porque ou nós estamos com Jesus, ou nós estamos nos submetendo ao que o diabo quer fazer na nossa vida. Que nós possamos ter sempre isso em mente. Buscar o descanso em Jesus. Aceitar esse convite de ir até Jesus e caminhar com Ele. Aprender com Ele. Crescer a cada dia com Ele. Buscar nele as respostas para as crises das nossas vidas, as decisões que nós temos que tomar. Que isso vai fazer com que nós tenhamos a satisfação na nossa vida, mesmo que os maiores problemas nos atinjam, mesmo que as maiores dificuldades estejam sobre nós. Não é fácil, mas é possível e é agradável estar debaixo da vontade de Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos levar sempre a ter essa vontade de buscar a Deus e viver debaixo da sua santa vontade. Que Ele a tanto nos abençoe. Amém.